A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aqui estamos, na lição 6. Vocês estão aproveitando? A gente está entrando no núcleo disso, na parte essencial desse ensino, não é? Tem muita coisa para eu falar e eu sei que provavelmente eu podia ficar divagando, mas eu tenho que ficar focado. Porque, de fato, o desejo do meu coração não é só que vocês tenham informações, eu quero que isso transforme a vida de vocês. Eu quero que todo mundo que está assistindo a este curso cheguem ao final dele sabendo que tem as ferramentas para descobrir o chamado único que Deus pôs em suas vidas, o chamado específico. E então, a pergunta que a gente está fazendo agora é como é que eu descubro o meu chamado? E lembre-se que o seu chamado é muito maior do que você. Trata-se das pessoas que você vai impactar. E talvez você possa não ver o resultado das pessoas que você impacta. Em outras palavras, uma mãe que cria 3 filhos e faz isso crendo que é o chamado de Deus para a vida dela, aqueles filhos podem impactar milhões de vidas. Imagine a mãe do Billy Graham. Pense na mãe do Albert Einstein. Sabe, nós não sabemos como as nossas vidas se entrelaçam, impactam e influenciam as pessoas. E é por isso que isso é importante. Eu pessoalmente acredito, embora não tenha uma passagem para isso, pessoalmente eu acredito que Deus deu a cada um de nós, não importa qual o nosso chamado, a chance de impactar multidões de vidas. Eu creio que Ele deu a cada um, seja diretamente ou indiretamente, e é por isso que temos que levar isso muito a sério, não importa onde estamos agora, porque nosso chamado é agora. Então, como é que eu descubro o meu chamado? Número 1, buscando diligentemente a Deus em fé, certo? Número 2, sendo plantado na casa de Deus. Se você vir Salmo 92:13, aqueles que são plantados na casa do Senhor florescerão, e eu amo essa palavra florescer, nos átrios do nosso Deus, e os átrios do nosso Deus certamente incluem o tribunal de Cristo. Então Deus está dizendo, se você está plantado na casa do Senhor, no ministério, numa igreja local, você florescerá. Então, se eu tenho uma mão cheia de sementes, digamos que eu tenho uma semente de milho aqui, uma semente de maçã, uma semente de algodão, todas essas variedades de sementes. Eu posso conhecer algumas, mas certamente não conheço todas. Porque eu não sou um agricultor, eu não sou um jardineiro. Pergunte à minha esposa, ela sabe que eu não sou jardineiro. Então, se eu tenho a mão cheia de sementes, eu posso não saber que sementes são, mas há um meio de descobrir. Pondo no solo, regando elas, e elas vão crescer para o seu destino. Então, se eu ponho uma semente de banana no solo, ela não vai crescer e dar um pessegueiro. Se eu ponho uma semente de algodão no chão, ela não vai se transformar numa mangueira. Então, se plantamos numa igreja local, quer sejamos chamados para o ministério, o mundo dos negócios ou para o governo, sei lá, para a ciência, qualquer que seja o chamado, ela vai florescer em nosso chamado. Isso para mim é impressionante. Ok? Então, se você olhar para Filipe, eu sei que Filipe era um ministro, mas Filipe foi plantado na igreja local, na igreja de Jerusalém. E um dia as viúvas estavam sendo negligenciadas, não estavam recebendo da distribuição de alimentos. Então os apóstolos disseram, ei, estamos fazendo esse trabalho e deveríamos estar nos dedicando à palavra de Deus e à oração. Então escolham 7 homens entre vocês que possam atender essas viúvas, que sirvam um alimento a essas mulheres. E escolheram um grupo de homens, um deles era Estevão, outro era Filipe. Os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e sabe o que a Bíblia diz? Que depois disso o número de discípulos foi grandemente multiplicado. Sabe, é interessante notar que entre Atos 1 e Atos 5, você vê acrescentados. Pedro, 3.000 acrescentados à igreja, 5.000 acrescentados à igreja. A primeira vez que vemos a palavra multiplicar é no final de Atos 5, que foi quando eles não pararam de
pregar e ensinar que Jesus é o Cristo em todas as casas. Pedro não podia ir em todas as casas, não tinham televisão, não tinham internet. Então sabemos que agora os crentes finalmente entenderam e se engajaram. Ei, somos embaixadores, devemos falar às pessoas sobre Jesus. Mas então em Atos capítulo 6, quando as pessoas começaram a estar plantadas na igreja, servindo a igreja, agora a igreja está se multiplicando grandemente. Sabe, se você ganha 2 pessoas para o Senhor e as discipula, e essas 2 discipulam mais 2, e então essas 2 discipulam mais 2, e aí 8 no mês seguinte e 16 no outro mês, sabia que dá para ganhar o mundo em quase 4 anos? Sabia disso, Cris? Em 3 anos e meio. Isso é grande multiplicação. Se eu ganhar 1000 pessoas para o Senhor, eu nunca conseguirei ganhar o mundo inteiro. Se for só eu, e 1000 é um bom número, mas eu nunca conseguirei ganhar o mundo. Então é importante dessa forma, para a visão geral da construção da casa de Deus. Imagine todos nós entrando em nossos chamados, mas a questão é, Deus deu um chamado a cada um de nós, seja para o ministério, para o mundo dos negócios, para a área médica. Agora, como isso se aplica? Bem, não apenas somos plantados na casa de Deus, mas somos plantados na área para a qual nós fomos chamados. Se eu sei, eu busquei a Deus e entendi que eu fui chamado para os negócios, sabe o que eu faço? Eu vou me plantar no mundo dos negócios, sabe por quê? Porque Jesus disse que se eu for fiel naquilo que pertence a outro homem, então ele disse que daria o que é meu. Sabe, um grande amigo meu, o nome dele é Josh, e ele tinha um tio que disse, ei, vou te ensinar ética do trabalho. Você quer trabalhar para mim? Ele disse, é claro. Então, no primeiro dia do trabalho, Josh deveria estar lá às 6 e ele chega às 6. Começa a desenrolar o cabo da serra, liga na tomada. O tio dele quase pula em cima dele. Você não chega aqui às 6 e começa a desenrolar o cabo? Você já está aqui pronto para trabalhar, serrar tábuas e bater pregos às 6. Ele disse, John, ele me tratava assim, mas ele me amava. Por isso que ele era tão duro comigo, ele me amava, então eu o servi, e então... Quando ele ficou adulto, ele começou a trabalhar numa empresa de construção e ele trabalhava tão bem que acabou se tornando o líder. Mas sabe, ele estava plantado na igreja local, ele dava suporte fortemente ao nosso ministério. E quando eu digo fortemente é porque eles doavam muito baseado no que recebiam. Eles davam talvez uma oferta de $1.000, o que correspondia a uma oferta de $1 milhão para os outros, ok? E quando ele estava naquela igreja, trabalhando para aquela empresa e sendo fiel, Deus mostrou a ele, deu a ele um plano e ele começou seu próprio negócio. Ele não estava competindo com outro negócio. Ele saiu dessa empresa que trabalhava de forma muito saudável, pediu demissão. A empresa dele, em apenas 10 anos, passou a valer $30 milhões e ele a vendeu por esse valor, $30 milhões. Hoje ele já deu centenas de milhares de dólares, literalmente afetou pastores e líderes em todo o mundo. Mas está plantado na igreja local. Ele serve na igreja local. Ele literalmente serve no ministério de homens da igreja local. E continua plantado no mundo dos negócios. Então, quando você está no ministério específico, você planta numa igreja local. Quando você é chamado para o campo médico, você planta na sua igreja. Vocês entendem? E então você planta na área para a qual você foi chamado, seja ela qual for. A chave então é plantar, ok? Se olharmos para Filipe em Atos 21, verso 8, Filipe ainda é referido como um dos 7, ele agora é evangelista. Não está mais servindo à mesa das mulheres. Ainda assim, a maneira como Deus se refere a ele é como ele foi plantado. Ele foi plantado servindo às mesas das viúvas. Ele era um dos 7. Então, a questão aqui é... Imagine termos uma semente de palmeira, certo? E uma semente de araucária. A araucária é uma árvore de clima mais frio, certo? Ok? Se eu planto uma araucária na Flórida que é quente, o que acontece? Ela não vai se dar muito bem. A Flórida não tem nem o clima certo, nem o solo certo, ok? Se eu planto uma palmeira no Alasca, eu te garanto que não vai funcionar. Há um solo determinado, certo? Onde Deus nos põe. Ouça isso, 1 Coríntios 12, verso 18. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou, não como agrada a nós. Sabe o que isso me diz? Que temos uma responsabilidade de buscar a Deus no que diz respeito a onde nos plantamos. Certo? Então, em outras palavras, se for nos negócios, eu creio que estando Deus interessado em cada detalhe da nossa vida, Ele estará interessado em para que empresa eu trabalho. Se chamados para o ministério, Ele se interessará em saber em que igreja estamos. Se eu tenho um negócio, também interessa a Ele em que igreja eu estou plantado.
Sabe, às vezes eu acho que a América pensa em igrejas como se fossem uma cafeteria. Ah, já faz algumas semanas que eu estou indo nessa, eu acho que eu vou mudar agora, eu vou naquela outra ali. Isso é transplante. A Bíblia não diz aqueles que são transplantados na casa do Senhor florescerão. São os que são plantados. Sabe o que acontece ao se transplantar uma planta? É interessante. Se eu transplanto uma planta, isso prejudica o sistema das raízes se eu fizer muitas vezes. E se eu continuo transplantando, isso vai matar a planta. Deus não disse os que são transplantados todo ano na casa de Deus florescerão. Ele disse os que são plantados. Muitas vezes o que acontece conosco quando estamos plantados, onde estamos plantados, é a adversidade. Eu me lembro quando Deus me plantou numa igreja e eu sabia que Ele tinha me posto ali. Eu passei por todo tipo de adversidade, dificuldades. Eu lembro de um determinado momento que como eu queria ir embora daqui. Mas eu lembro que um amigo meu disse, sabe, John, ele morava em Washington, estávamos no telefone conversando. Ele disse, tivemos que chamar um encanador dia desses, nosso encanamento não funcionava. A coisa estava errada, parecia que, sabe, a água mal passava, o que saía era um fio pela torneira. Era um problema, chamamos o encanador, ele viu todos os nossos canos, tudo bem. Finalmente, o encanador disse, sabe, teve outra vez que isso aconteceu, eu tive uma ideia. E tinha uma árvore bem grande, no caminho onde o cano principal da casa passava. Eu não sei se você sabe, mas o cano principal é algo bem largo assim. Começaram a cavar ao redor daquela árvore e descobriram que naquele ano houve uma seca. E sabe o que a árvore fez? O sistema de raízes daquela árvore atravessou aquele cano para obter água daquela tubulação. Ok? A adversidade cria uma resiliência em nós. Cria uma tenacidade. Eu lembro que esse mesmo amigo me disse outra vez quando eu queria ir embora. Ele disse, rapaz, se você for, John, vai correr pelo resto da vida. E havia mesmo um sistema de raízes firmado em mim. Se você olhar para o que Jesus disse no Evangelho de Marcos, lembram da parábola do semeador? O semeador semeia a palavra. Os semeados em lugares pedregosos representam aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Uau, que ensino maravilhoso! Eu amo o meu pastor pregando. Eu amo trabalhar para essa empresa. Rapaz, que fantástico! Eu consegui o emprego dos sonhos nesse hospital. Imediatamente recebem com alegria. Mas por não terem raízes profundas, não duram muito. Eles desanimam assim que têm problemas ou são perseguidos por crerem na palavra de Deus. Sabe, se você olhar para Davi, veja, Davi não era um ministro, ele estava no governo, certo? Sempre olhamos para Davi como ministro, ele escreveu os salmos, ele amava a Deus de tal forma que ele fluiu para essa unção profética, essa unção de salmista, mas Davi era do governo, ok? Ele era um político. Deus colocou ele debaixo de Saul. Não foi o diabo. Deus o pôs embaixo de Saul, mas Saul tentou destruí-lo. Não é interessante que Davi não tenha dito, ok, para mim já deu, eu vou me rebelar, agora eu tenho a chance de matar Saul. Ele está em sono profundo, eu vou arrancar a cabeça dele, eu já provei minha inocência. Davi manteve seu respeito, sua honra por Saul e disse que Deus me levante. Se eu realmente sou chamado para ser o líder dessa nação, que Deus o faça. Ele permaneceu plantado. Sabe, estas são as coisas que desenvolvem caráter em nós. E na próxima lição eu vou falar para vocês disso. Também não diz em Salmo 92, aqueles que frequentam a casa de Deus florescerão nos átrios do nosso Deus? Quando eu olho para igrejas, quando eu olho para pessoas que trabalham em empresas, que trabalham para o governo, o sistema educacional, o que quer que seja, há aquelas pessoas que estão plantadas e aquelas que frequentam. As que frequentam estão sempre procurando algo melhor. Como eu posso sair daqui e ter mais reconhecimento, mais oportunidade? Agora, não me entendam mal, Deus quer que tenhamos oportunidades, ok? Mas a questão é, Ele quer nos guiar. Sabe, um dia eu estava passando por muita dificuldade na minha igreja e eu estava tipo, Deus, como é que eu sei quando devo sair? E o Senhor falou comigo em Isaías 55:12, vejam isso. Ele disse, vocês sairão com alegria? Ele disse, filho, se você sair agora, sairá ofendido.
Ok, ele diz que é para sair com alegria. Ele diz: em paz vocês serão guiados, os montes e colinas cantarão diante de vocês, e todas as árvores do campo, são as pessoas da organização, da igreja, do negócio, baterão palmas. Então, ele disse: talvez você tenha que sair porque uma tragédia aconteceu, mas deve ter uma alegria interior. Você ainda terá paz interior, porque você sabe que está obedecendo a Ele. E então, eu realmente creio que muita gente não cumpre seus chamados, porque elas abortam a planta por causa do lugar. Elas se transplantam ou simplesmente frequentam. Quando você frequenta, você não se entrega. Ok? Quando eu olho para o meu amigo Colin, quando ele finalmente entrou naquele lugar onde deveria estar, e veja, ele estava frequentando uma boa igreja local, e estava trabalhando para esse homem, e por 3 anos ele disse: eu tinha um toque de Midas, eu fiz aquele homem ganhar tanto dinheiro. Ok? Ele estava envolvido. Ele não estava só trabalhando ali. Ele estava fazendo aquela empresa ganhar dinheiro como se fosse sua própria empresa. E sabe, eu lembro de Deus tratando comigo esse assunto. Quando eu estava servindo ao meu pastor, Deus disse: você o serve como você quer que as pessoas te sirvam um dia. Você serve a Ele como você quer que as pessoas trabalhem no seu ministério um dia. Isso é muito importante. Sabe por quê? Eu de fato não estou servindo a Ele, eu estou servindo a Deus. Porque a Bíblia diz para não trabalhar para o seu chefe como quem agrada a homens, mas trabalhe como para o Senhor. Eu lembro, eu estava jogando golfe com um cara um dia, e ele administrava o campo de golfe particular de um homem. Imagina um campo de golfe de 200 milhões de dólares para um homem só. Ficava numa ilha no meio do oceano. E aquele cara, o trabalho dele era cuidar do campo de golfe particular desse homem. E eu jogando golfe com um cara, e ele tinha 36 pessoas que trabalhavam com ele. Só para cuidar do terreno, 36 pessoas. Não estamos falando nem do clube, estou falando só do terreno, ok? E eu meio que parei assim, eu estava pronto para dar uma tacada. Eu disse: você precisa cuidar desse campo como se Jesus fosse o dono, não o senhor fulano, eu disse o nome do cara. Ah, John, de onde você tirou isso? Eu disse: a Bíblia diz que você serve seus empregadores não para agradar a homens, mas como ao Senhor. E ele: oh meu Deus, diz isso mesmo? E eu disse: como você vai cuidar desse campo de golfe agora? Eu vou mudar minha atitude completamente agora. Vou cuidar desse campo de golfe como se Jesus fosse o dono. Eu disse: você entendeu? E eu ganhei dele. Foi um bom dia de golfe, entende? Veja o que Jesus diz em Lucas 16:12. Se vocês não forem fiéis naquilo que é de outro homem, quem lhes dará o que é seu? Sim, tem pessoas que começam empresas e as empresas não prosperam, pessoas que começam ministérios e ministérios não prosperam. Elas de fato não têm aquele toque celestial. Por que não têm? Porque não foram fiéis naquilo que era de outro homem ou de outra mulher. É muito importante que sejamos plantados em uma igreja local. Então, se você é chamado, se o seu chamado específico é fora do ministério, você terá que plantar em 2 lugares, na igreja, ministério, ok, quer seja um ministério evangelístico, uma igreja, onde quer que Deus te chama para servir, e também lá fora, no seu campo de trabalho. Eu olho para o governador Huckabee. Ele é um homem muito, muito piedoso, mas ainda assim um grande amigo meu que é da minha diretoria. Ele é membro da igreja dele. Sabe o que o governador Huckabee faz na sua igreja? Trabalha no estacionamento. E sabe, ele teve 2 posições nesses 10 anos que frequenta essa igreja? Não, na verdade o governador está há 5 anos nessa igreja. Ele trabalhou na cafeteria da igreja e no estacionamento da igreja. Veja, é um homem que voa para Washington, D.C., uma vez por semana, para fazer seu programa em rede nacional de TV, mas ele trabalha no estacionamento daquela igreja. Ele está florescendo, porque foi plantado nessa igreja e plantado naquela posição do lado de fora. Então, se você é chamado para a área médica, então sirva na área médica, mas sirva também na sua igreja. Sabemos que às vezes as pessoas, as suas posições fora da igreja, elas não conseguem ter tempo de verdade na igreja local, mas há algo que podem fazer. Eu te garanto, podem trabalhar no estacionamento ou na diaconia. Eu te garanto que talvez uma vez por mês possam ir a uma prisão junto com a equipe que leva a palavra de Deus à prisão. Ok? Eu te garanto que podem fazer algo do tipo. Estão florescendo em seu chamado. Na área médica, nos negócios, se fizerem apenas isso, bem, isso nos leva a uma pergunta. Certo, estamos respondendo como nós descobrimos o nosso chamado, como descobrimos o que fomos chamados para fazer.
Mas a pergunta é o que nos impede de cumprir nosso chamado? Vamos falar disso na próxima lição. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.